Érico Veríssimo, grande autor brasileiro, já dizia que o homem não é o único animal que ri, mas é o único que ri de si mesmo. O riso serve para reforçar laços de amizade, satirizar, ironizar, insultar, criar hierarquias, mas enfim, acima de tudo, é um grande lubrificante social. De acordo com cientistas, o homem começa a rir aos 4 meses de idade, evolui das cócegas para mecanismos mais sofisticados, como por exemplo, rir de uma piada. Se o riso tem tanto poder, é isso que a gente vai descobrir no Peripatéticos de hoje. Bora! Então ela tá pronta. Depois de um dia inteiro, quase 200 pilas jogadas na beleza humana, chega na hora do jantar, ele pergunta: onde você quer ir? Você fala: não sei, amor, não sei. Ela já tá trabalhada no mau humor, né? Você vai esperar o quê? De uma mulher que passou o dia inteiro ralando pra ficar bonita? Mau humor. Tá. Ah, vamos numa churrascaria. Ok, vamos na churrascaria. Você vai lá, ele come que nem um vagabundo, toma aquela torre de chopp de 2 litros, ótimo, ele fica naquele grau, você fica naquela long neck, aquela cerveja preta, que a mulher adora cerveja preta, doce, né? Pra não falar que não toma cerveja. Enfim, chegou a conta. Tá bom. Ele pergunta: a gente vai repartir? Meu Deus, lindo! Não faz isso. Conselho de mulher para homem. Não faça isso, querido. A mulher gastou R$175. Então aquele bordão de homem que paga a conta não é educação. É obrigação. É o mínimo que o cara vai fazer depois que ela passou o dia inteiro se preparando para ver ele acabar com aquela torre de chopp. Você, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? O que te faz rir? Ah, cara, comédia. Por que você ri? Porque ele conta alguma coisa alegre ou engraçada, normalmente, né? Um sorriso de uma criança me faz sorrir. O que mais? Piada, brincadeira, de sala de aula. Será que na fila o povo ri? Ficar na fila te faz rir? Não. O que te faz rir? Esse tipo de coisa. Por quê? Não, Deus, Thiago, brinca comigo, não. Oi? O sorriso abre portas, né? Sério? Me explica melhor isso. Eu acho que abre portas em qualquer situação. Numa entrevista de emprego, num lugar que você chega sem conhecer ninguém, é legal. Fica tudo mais fácil, a vida fica muito mais bonita. Por quê? Porque as pessoas sorrindo trazem uma energia. trazem uma energia positiva, né? Qual foi a última vez que você riu? Ontem mesmo. Do que foi? Tava no rock com os amigos, aí a apelação de saco sempre rola, né? A gente não tem como escapar do riso. O xiste, ou a piada, é um mecanismo pelo qual liberamos impulsos socialmente reprimidos, frequentemente relacionados ao sexo e à agressividade. Pelas piadas, expressamos o que não temos coragem de falar, ou seja, proposições machistas, racistas, xenófobas e assim por diante. Você acha que existe algum limite pra risada? Depende da situação, né? Num velório, por exemplo, não é legal. Qual que é? Tem um limite. Bom senso, a gente não... É o respeito mesmo, né? Esse é o limite, é o respeito e a educação com o próximo. Você já foi ofendida porque alguém riu de você? Eu acho que pode ter acontecido, não me lembro agora, mas acho que isso é comum, sim, né? Fazer uma piada de mau gosto pra pessoa é ruim, mas pra quem tá do lado, às vezes não é, né? Já riu de alguma piada preconceituosa? Já. Você, nesse momento que você riu de uma piada preconceituosa, você se tornou preconceituosa? Eu acho que não. Por quê?
Essa pergunta é difícil. Ah, porque o fato de eu rir da piada só porque eu achei a situação legal e achei engraçado, mas isso não faz com que eu seja preconceituosa. Porque eu penso o seguinte, por exemplo, se eu rio da piada que é, por exemplo, South Park. South Park tem piada que vai denegrir todo mundo, não é, por exemplo, eu tô gordo. Se tivesse uma piada de gordo lá, eu ia rir, por exemplo, eu rio das piadas de gordo, entendeu? Você não se sentiria ofendido? Eu não me sinto ofendido. Mas alguém poderia se sentir. Alguém poderia se sentir. Posso rir de você? Se pode rir? Não sei, o que você acha? Né? Vai ser preconceituoso ou não? Você acha que vai ser preconceituoso de mim? Não. Por que eu tô causando riso agora? Não, sem perguntas demais. Não, tá bom de pergunta. Riso, risada, gargalhada, sociedade, tudo isso numa coisa só. Não tá fácil não entender esse programa de hoje. E é por isso que eu convidei meu amigo professor Ricardo, professor de teatro, professor de interpretação, trabalha inclusive com a risada também, não é, professor? Claro. Então por que nós, seres humanos, rimos? Dizem que só o homem ri, né? O riso, ele implica a crítica, né? E isso pode ter um poder muito grande, né? A gente ri, de alguma forma, o riso também é social, né? Quando a gente ri, a gente se une às outras pessoas com as quais a gente está rindo junto e a gente ri de alguém, de alguma coisa, né? Então isso pode ter um forte poder de mudança na sociedade. E você, no seu trabalho, usando desse poder e desse perigo, como que você trabalha para provocar a risada? Olha, ou se você já pensou nisso? Eu acho que dizer como a gente trabalha para provocar a risada, eu acho que para o ator, a primeira coisa é o seguinte: ele tem que aprender a rir dele mesmo. Do lado do espectador, eu acho que o riso pode provocar a reflexão. Você, através do riso, você pode fazer pensar. Ou você pode libertar, você pode unir o espectador ao ator, né? A partir do momento que o espectador, reconhecendo essa fragilidade no ator, ele pode olhar para essa própria fragilidade nele. E o contrário, por exemplo, você fez uma cena racista e o seu público riu. Quer dizer que ele compactua que ele é racista? Eu acho que isso aí é uma coisa interessante que você falou, porque claro que todo mundo tem tudo isso dentro, né? Você dizer assim que você não tem pensamentos racistas ou machistas, claro que tem. Isso a gente vive numa sociedade onde essas ideias circulam. Então você pode, enquanto artista, fazer, por exemplo, o público rir, ter um comportamento racista e depois mostrar para ele, tirar o tapete dele, mostrar para ele o outro lado. E aí, nesse momento, a risada acaba. Nesse momento, a risada acaba e o espectador pensa. Isso é uma coisa que é muito usada na comédia inteligente. O riso está relacionado com a razão? Claro. Sempre. O riso está relacionado com a crítica de alguma forma. Desde já, muito obrigado pela sua participação no nosso Peripatéticos. É isto que tendes de pior, ó homens superiores? Que nenhum de vós aprendeu a dançar como convém? A dançar para além de vós mesmos? Que importância tem se vos malograstes? Quantas coisas ainda são possíveis? Aprendei, portanto, a rir para além de vós mesmos. Levantai vossos corações, ó exímios dançarinos, bem alto, mais alto, sem esquecer-vos tão pouco do bom riso. Ó homens superiores, aprendei a rir. Eu tenho aqui um convidado mais do que especial. Ele é ator, cantor, palhaço. Palhaço. Então você é um expert no riso. Xisto, meu amigo, tá aqui. Vamos começar falando sobre o limite do riso. Qual que é o limite do riso? Eu acho que tem piadas que o adulto vai entender e a criança não vai entender. Tem piadas que vão funcionar mais com criança e menos com adulto. Como a gente faz muito para público misto, muitas vezes eu acho o adulto acaba às vezes ficando um pouco assustado mais do que a criança, né? Tem espetáculo nosso que a gente vai lá, faz meio que um bunda lelê. Os adultos se incomodam muito mais do que a criança, porque para criança é só uma bunda que todo mundo tem e tal. O adulto não. O palhaço mostrou a bunda. Você acha que alguma piada que você fez já ofendeu alguém? Já deve ter ofendido. Alguma cena. Uma vez no Mundial de Circo, primeira vez eu fiz um bunda lelê assim, meio segundo, pã!
Um pai ficou ofendidíssimo, né? Eu ri porque ele acionou a polícia, queria juizar de menores, tudo. O policial virou pra mim e falou assim: aposto que seu bumbum é peludo. Porque se fosse um bumbum liso de uma mulher lá do programa da banheira do Gugu, o pai não ia tá ofendido. Eu acho que ofende, mas isso também, 23 anos trabalhando, né? Já deve ter ofendido algumas vezes. E com a risada, a gente pode aprender alguma coisa? Aprender com um cômico? Claro. Eu acho que o cômico, ele sempre foi aquele que disse, brincando, ele falou as coisas sérias. Tem um palhaço antigo, falam que é o Fred que falava isso. Aquele que falava assim: se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que temo em dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca desacreditei da seriedade da plateia que sorria. Profundo, né? Profundo. Mas é verdade. Assim, é porque eu acho que a função do riso, no fundo, não é só desprender, deixar, né, você mais leve, a alma mais leve, sua respiração mais ofegante, assim. Também é coisa da reflexão, né? Em toda a história, né, você vê que o palhaço, os bobos da corte, eles eram os únicos que tinham que podiam fazer a piada com o rei, a piada com o imperador, e não tinha cabeça degolada. O que aconteceu? O que é? Enfim, deve ser loucura da minha cabeça. E uma coisa que a gente pergunta para todos os nossos convidados, que é, na verdade, a chave desse nosso programa. A felicidade. O que tem a felicidade a ver com tudo isso que a gente falou? Ai, meu Deus, pergunta difícil, né? Momentos de felicidade, eu acho que é o que importa na vida. E felicidade nas pequenas coisas. Olha, meu cacto tá dando flor. Olha, essa comida ficou boa demais. Fulana, você cortou o cabelo, que legal. Eu acho sabe, que a felicidade, ela tá nas pequenas, nas grandes coisas. Ela tá no dia a dia, sabe? No momento, acordei assim, acordei assado. Eu acho que o sentido é esse, né? Tem a ver com isso. Olha, eu acho que eu descobri um pouco mais sobre o riso no nosso programa, e principalmente com o nosso convidado, o Xisto. E você, deu boas risadas? Refletiu sobre a sua risada? Era isso que nós queríamos, e é por isso que eu te agradeço. Peripatôticos volta para falar sobre o riso, sobre o risível, sobre o cômico. E para isso estou com a professora Cíntia. Muito obrigado pela presença, professora. Espero que você me faça mais do que rir, compreender esse riso. Esse riso que já veio sendo estudado por um autor, o Bergson. Ele nos diz que a gente ri do homem, do ser humano. Por exemplo, uma paisagem a gente não ri. Então, como é que esse riso pode... através do riso a gente pode compreender o ser humano? Na verdade, me parece que a ideia do Bergson é de que o que nos faz rir em relação ao humano é o que nos revela, vamos dizer, escapadelas do humano em relação ao humano no próprio humano. E que outros autores? A gente falou do Bergson, que outros autores que se dedicaram ao riso? Por exemplo, Kant. Kant falou alguma coisa sobre o riso? Tem duas pequenas passagens em que Kant se dedica a tratar do riso, né? Mas ele basicamente vai entender o riso como uma manifestação corporal diante de uma espécie de falência do entendimento em categorizar alguma informação, né? Estou, obviamente, sendo esquemática, né, nessas considerações, mas quer dizer, para Kant, o riso é alguma coisa de corporal que manifesta uma impotência do pensamento, né? Então, você perguntou de outros filósofos, né? Me agrada muito a maneira como Spinoza entende o riso, né? Que para falar de forma resumida, pensar o riso como alguma coisa que é corporal e que está ligada a uma necessidade vital, né? O Spinoza utiliza uma imagem em que ele compara a necessidade de rir ou a busca pelo riso com a busca pela água. Faz uma espécie de analogia, né? Quer dizer, da mesma maneira que eu, quando tenho sede, busco
água para satisfazer a minha sede, eu, quando preciso alegrar o meu corpo, procuro algo que me possibilite rir, né? Mas qual é a diferença entre esses dois pensadores dos quais a gente está falando agora, né? A diferença é que para Spinoza, o riso não é algo que revela uma impotência do pensamento, porque para Spinoza, sempre que eu desenvolvo uma capacidade nova do meu corpo, que o meu corpo amplia as possibilidades dele, eu amplio também as minhas possibilidades de pensamento. Então, quer dizer, haveria para Spinoza algo no pensamento que corresponderia à manifestação corporal do riso. Então, o riso é, ao mesmo tempo, corpo e mente. Ele não é algo só relativo ao corpo. Para finalizar, professora Cíntia, o que tem a ver tudo isso que a gente falou, como tudo isso se liga à felicidade? Me pegou de novo.